eu falo o que tem que ser falado. É o José Orcílio que está falando aqui. Muito bem, estamos aqui também recebendo o Rodrigo Mas, ambientalista, pessoa da comunidade, liderança, tem participado, emprestado seus conhecimentos e emprestado também sua experiência para esse debate franco, aberto, transparente, de pessoas que querem formatar um projeto alternativo. O Rodrigo também, na reunião de terça-feira, fez uma inserção defendendo uma questão fundamental. Nós temos que aprender a fazer mais política, a exercer mais o nosso papel de agente político-partidário, discutir mais internamente aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos fazer, para que possamos eventualmente conquistar a administração, conquistar o legislativo, o executivo e conquistar principalmente a confiança e a credibilidade da população. Então nada mais justo, nada mais coerente que nós exercitarmos mais o nosso papel de agentes políticos, de agentes partidários. Bom dia, Rodrigo Mas, seja bem-vindo para falar aqui para os ouvintes. Você confirma essa questão? Nós estamos no caminho e esse é o caminho. Nós mesmos temos que aprender mais a discutir, a sermos mais transparentes, a respeitarmos mais uns aos outros e não termos medo desses debates que nós estamos fazendo. Bom dia, José Orcílio, André Gomes, Marcelo Pelúcio, amigos da Rádio Dirceu. Eu penso que o caminho é esse mesmo, Zé. Está faltando muito diálogo hoje, né, nas relações humanas. As pessoas, de certa forma, foram afastadas pelos escândalos políticos a nível nacional, estadual, municipal. As pessoas vão pegando um certo repúdio da política e nem necessariamente não é esse repúdio a questão. Existe sim, em todo nicho, em todo campo, pessoas boas e pessoas ruins. E nós temos que estar mais ligados aos fatos positivos. Precisamos agregar pessoas boas, discutir política, discutir as dificuldades da cidade, os pontos positivos e começar a construir uma linha de atuação e um conteúdo programático, uma administração séria, uma administração justa e transparente. Você falou agora há pouco sobre a Rua Santa Helena. Engraçado que eu passei nessa rua hoje e tive a mesma visão. Olha que ponto em comum, né? A Rua Santa Helena, ela vai ser sufocada logo logo, eu estava reparando hoje. É uma via de acesso que está sendo atravessando por uma ocupação urbana muito grande. E eu fico imaginando ali, Zé, num horário de pico, vários carros. Pois é. Vai ser um congestionamento, a cidade está desenvolvendo, mas esse desenvolvimento não pode ser uma arma contra nós mesmos. Tem que ser um desenvolvimento programado, um desenvolvimento saudável, com ocupação urbana, com rede de esgoto, com saúde pública para atender as pessoas, com a comunidade sendo amparado pela política pública. Então nós temos que discutir esse desenvolvimento da cidade e é isso que a gente está fazendo nessa via alternativa. Vamos discutir o que vai ser melhor para a cidade. E você tocou num ponto essencial, vamos voltar a tal da Rua Santa Helena, com essa ocupação do solo, para falar de uma das medidas que nós devemos ter aí no nosso plano de governo, no nosso projeto alternativo, é que às vezes nós vemos a administração pública aprovar projetos como aquele de construção de um conjunto de prédios na Rua Santa Helena, ao lado do condomínio Guarda, ao lado da Chácara do Circo, nada contra a construção de um conjunto de prédios, desde que estivesse havendo ali, nós vamos colocar mais de 300 apartamentos, 300 famílias, hoje no mínimo, cada família tem um carro, hoje no mínimo, cada família tem 2, 3 pessoas, então você pensa na questão do trânsito, na questão da distribuição de água, que é falha ali naquela região, na falta completa de rede coletora de esgoto e depois o despejo daquele esgoto está sendo despejado aonde? Ali embaixo, no córrego Palmital. Então o que tem acontecido? Às vezes nós vemos aí louvores para a iniciativa privada que tem construído e tem mantido essa construção civil e tem mantido a melhoria e o investimento na urbanização da cidade,
mas de repente a ocupação está incorreta. De repente nós temos que ter uma administração com credibilidade para fazer esse debate junto aos arquitetos, junto aos urbanistas, junto aos engenheiros, junto aos ambientalistas, e isso não tem acontecido. É essa a proposta nossa. É discutir não questões localizadas como a ocupação da Rua Santa Helena, a ocupação do solo de Marília. Como é que está o plano diretor? O que foi colocado? Quais são as influências? Abrir esse processo, democratizar e dar transparência para essa questão, como nas demais áreas. É isso, Rodrigo? Perfeito, Zé, é isso mesmo. Ninguém é contra o desenvolvimento, muito pelo contrário. Nós queremos desenvolvimento, mas nós queremos agregar sustentabilidade ao desenvolvimento da cidade. Hoje, no século XXI, todas as nações descobriram quais serão os maiores ativos econômicos do futuro. A água, a cadeia produtiva de alimento, o solo, o clima, uma série de coisas. E Marília não está atrás disso. Não adianta a gente ter uma cidade bonita, que a nossa cidade é bonita, com grandes edificações, grandes prédios, se a gente estiver sabotando os recursos naturais. Por exemplo, é com grande tristeza que eu falo para as outras pessoas de outra cidade, quando eu participo de reunião, conferências, que Marília tem 0% de esgoto tratado. Isso me dói lá no fundo. Pois é. Então a gente precisa começar a cuidar do que é necessário de fato. Os recursos naturais, o solo, a ocupação urbana, os recursos hídricos, o esgoto, isso tudo reflete na qualidade de vida das pessoas. Agregar um desenvolvimento com qualidade de vida. Deixar a cidade de uma forma programada no seu desenvolvimento. A gente tem que mudar a pauta do discurso político, da política pública, de fazer as coisas a toque de caixa, de fazer as coisas só o que está acima do solo para as pessoas verem, porque por baixo a gente está sabotando uma série de coisas. E isso é o que a população tem que discutir, o que a gente vai propor de uma forma transparente, de uma forma sadia para a nossa cidade.